Olá pessoal que está aqui ligado no canal Desaparecidos, tudo bem com vocês? E quem fala é Anderson Jesus e como vocês sabem a gente está aqui no Rio de Janeiro fazendo uma maratona de entrevistas, conversando com algumas pessoas e hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível que a gente conheceu recentemente, inclusive quero mandar um beijo para a Ivanise Esperidião, para a Vera Ranu, que indicaram para que a gente pudesse conversar com ela aqui, né, com a Luciane Torres, é isso? Tudo bem, Luciane? Tudo. Então tá bom. A Luciane está aqui hoje na Cinelândia, aqui na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, porque hoje está acontecendo um evento aqui do movimento do qual ela faz parte, do qual ela é a fundadora do movimento Mães Virtuosas, né? E hoje está acontecendo um evento aqui em que ela está, é um evento de final de ano, né? Em que ela está recebendo aqui algumas mães para um dia de confraternização e também para novamente trazer aqui os casos de pessoas desaparecidas, né? O caso das pessoas que ela trabalha junto com essas mães aqui do Rio de Janeiro. Uma vez por mês elas vêm aqui para a Cinelândia, elas ficam aqui nas escadarias da Câmara dos Vereadores, né, abrem cartazes, vêm com as suas camisetas, mostrando, né, as fotos dos seus entes queridos, das pessoas, né, que elas estão buscando, né, há tanto tempo. Como não poderia deixar de ser, infelizmente, né, a Luciane tem o caso também na família de pessoa desaparecida, que é a filha dela, né, a Luciane, é isso mesmo? Conta pra gente um pouco sobre a sua história, conta pra gente um pouco sobre a ONG primeiro, né, sobre a Mães Virtuosas, qual o trabalho que vocês desenvolvem, o que vocês fazem, há quanto tempo vocês estão atuando aí na causa? As Mães Virtuosas começou em 2019 e como eu já havia passado por algumas ONGs aqui no Rio, eu queria que fosse alguma coisa diferente. E aí eu sempre penso em alguma coisa, eu coloco na agenda e vejo qual é a possibilidade de acontecer. Uma das coisas que eu queria que acontecesse era trazer essas mães para a rua. Porque hoje a gente conta mais com o olhar da sociedade do que propriamente com os órgãos públicos, né? Porque a gente nem tem esse serviço com eficiência. E como já se passaram 13 anos, a diferença física, enfim, né, a diferença dela já mudou muito. Então, assim, é mais fácil alguém olhar e falar assim, eu já vi a sua filha em algum lugar, do que eu continuar mostrando uma foto dela quando ela tinha 9 anos, quando ela desapareceu. Porque hoje ela não está mais com aquela característica, com aquele aspecto, né? Porque são 13 anos, 13 anos procurando a minha filha. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre... Eu queria que você contasse a história, né? Primeiro, quem era a Luciane? A Luciane. Luciane, desculpa, Luciane. Luciane é você. Eu vou perguntar se o nome também teve motivo, né? Não teve? Não. Tá, vamos lá, fala pra gente. Por que do nome, que é muito parecido com o seu? Então, eu até tinha documento, a ultrassom dela está escrito Rebeca, que era o nome que eu tinha escolhido. Ué? Quando chegou na hora, o pai dela me vem com a certidão e falou assim, eu quis te fazer uma homenagem. Quase matei, porque já estava com tudo, o nome de Rebeca. Levei 9 meses conversando com a Rebeca para no final gerar a Luciane. Pais, né? Pais sempre fazem isso. Tem histórias absurdas que trocam o nome, coloca a letra errada, não é? E aí ficou. Ficou. Mas você gostou da homenagem, pelo menos? Fazer o quê? Já tava? Não tinha muito o que fazer. Não tinha muito. Era curtir. O importante é que nasceu bem, perfeita, com saúde, vamos viver. Você disse que já estava conversando com a Rebeca na sua barriga durante os 9 meses. Foi uma filha desejada, esperada, almejada? Você sonhava com essa filha? Eu costumo dizer, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos não foram planejados, mas foram muito desejados e muito amados. Muito bem recebidos. Muito bem recebidos. Sabe, quando alguém fala assim, a criança some de casa porque falta amor entre a família, a gente sabe que existe, né, desajuste familiar, mas não é o caso da Luciane. Eu até tenho algumas reportagens que eu falo assim, eu nunca soube que alguém fugiu por excesso de amor. Muito pelo contrário. Pelo contrário. E a Luciane era a caçulinha,
né? Era caçula. A caçula. Nossa. Eu tenho um filho com 40 anos, tem a Raquel de 38. Então, assim, a Luciane veio para fechar o pacote. Ela está com quantos anos hoje? Com 23. 23 anos. 23. Tem uma distância boa, né, de um filho para o outro, né? Primeiro, 8 anos de diferença. Isso. E ela tem quantos anos de diferença para o segundo? Raquel tá... Ela tem 38 É. anos, né? Então tem 15 anos de diferença. Ela estaria com 23. 23. Caramba, tem bastante tempo de diferença. Poxa, e fala pra gente como que ela era dentro de casa, como que era a relação dela com os irmãos, porque, né, tinha essa diferença de idade. Eu imagino que ela, né, além de tudo, além de ser a sua queridinha também, com certeza era a queridinha dos irmãos também. Né? É queridinha, mas sempre tem aquela coisa assim, tudo é ela porque veio por último. Então, meu filho até fala assim, na minha rolava um ciúme. Eu não podia fazer nada. Porque eu sou mais velha, eu tinha que dar o exemplo. Parece até que eu era carrasca, né? Da Raquel, minha mãe já foi ficando mais maleável. Quando chegou a Luciane, aí pronto. Liberou geral. Aí era só amor. Gente, eu era assim. Então, assim... E a gente vivia, né? Nesse clima, a gente brincava muito um com o outro, mas havia muito respeito. Eu sempre criei meus filhos, principalmente o meu filho. Eu colocava na cabeça dele, como ele era o único filho homem, ele tinha a responsabilidade de respeitar as filhas dos outros, já que ele tinha 2 irmãs. Então, assim, foi tudo criado ali com muito amor, muito carinho, muito respeito. Bacana. E eles se davam, apesar desse pequeno ciúme, se davam muito bem. Sim. Esse pequeno ciúme é até normal, né? Normal. Porque eu também tenho... Eu sou mãe, mas eu tenho irmãos. E de vez em quando... Eu sou muito ciumenta. Mas, então, assim, esse ciúme entre irmãos faz parte. E como que ela era? Ela era uma menina, absorveu todo esse amor e se transformou numa menina amorosa, sim, muito atenciosa. Tranquila. Como era com você, com o pai? Muito tranquila, muito prestativa, muito amiga. Tinha facilidade de fazer amizade com as meninas da idade dela. Era assim... era... Perfeita. Perfeita. Era perfeita. Perfeita. A mãe sempre vai falar que é perfeita, mesmo não sendo, mas era perfeita. É sua filha, né? E como que ela estava na escola? Como que era a relação dela com as amiguinhas da escola, com os amigos da escola, notas, como que era? As notas eram sempre boas notas, tinha muita facilidade de aprender, era muito inteligente. Tinha muita facilidade também de fazer amizade dentro da escola. Inclusive, a minha filha foi matricular o meu neto na escola onde ela estudava. E ela disse que no final foi uma choradeira, porque aí a professora lembrou. Então, aí começa a perguntar como é que estão as investigações, se a gente já tem alguma coisa. E aí, quando a gente diz que a gente não tem nada, aí pronto, né? Aí minha filha falou assim, acabou todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Então, assim, eu só tenho, se eu for falar aqui dela, eu vou falar só a parte boa, porque a parte ruim mesmo foi o desaparecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que foi esse dia, ou um pouco antes desse dia? Porque a gente sempre ouve as mães falarem que elas sentiram algo errado, sonharam, não estavam muito bem, parecia que tinha uma coisa errada, sabe? A mãe sente, né? A gente ouve muito essas histórias. Você teve alguma coisa assim? Eu sonhei. Você sonhou? Olha, sonhei. O que você sonhou? Eu sonhei uns 3 meses antes. Eu sonhei que eu estava chegando do serviço. 3 meses antes? Eu chegava do meu serviço, vi um tumulto de gente na porta de casa e eu perguntava o que foi. Aí vinha uma conhecida nossa que vinha chorando e falava para mim assim, a Luciane sumiu. Você sonhou isso? Sonhei. Chega a me arrepiar. E aí eu falava assim, não, ela deve estar por aqui na casa dos vizinhos, com alguma coleguinha. Não, a gente já procurou. Antes de te ligar, a gente já procurou e ela sumiu. Meu Deus. E aí eu fiquei... Quando ela desapareceu, aí vem um pouco daquela culpa. Eu sonhei. Por que eu não prestei atenção? Por que isso? Aí vem os porquês.
E aí lá na frente a gente descobre que por mais que a gente se culpe, a gente não tem culpa. Não importa. Mesmo que você não tivesse sonhado, você ia arrumar um jeito de se culpar. É sempre assim. A gente procura uma forma, na verdade, de tentar explicar o que aconteceu. Arrumar um culpado. A culpa foi minha, ou do fulano, ou do ciclano e tal, mas a mãe e o pai acho que sempre acham que eles têm... Porque eles são os responsáveis, né? Então, por mais que... E também tinha assim, ela não tinha o costume de levantar e ir na padaria. Porque eu trabalhava em hospital, eu era supervisora hospitalar, então eu trabalhava um dia sim, um dia não. Quando eu ia trabalhar, quando vinha para casa, eu passava e comprava já o pão. Porque ela sempre gostou muito de dormir. Sim. E eu sempre fui daquela mãe, eu prefiro ver dormindo do que na rua. Claro, claro. Né? Então eu já passava e comprava o pão. Naquele dia eu não comprei. Eu ia perguntar isso agora, eu ia pedir para você contar como foi esse dia, não só agora a parte do pão que eu sei que já tem relação com o desaparecimento. Desde o começo do dia, como você disse que você, né, já costuma passar na padaria e tal, como foi esse dia desde o início, assim? O que você fez? Foi no dia 30 de agosto de 2009. Eu levantei, em seguida, a minha filha, que estava na minha casa até de resguardo do meu neto. Minha filha também, era a primeira vez que ela ia dormir na minha casa com o meu neto. E eu estava na sala quando a minha filha veio, com ele no colo. Em seguida, a Luciane levantou. Aí eu ainda brinquei com ela, falei, caiu da cama. Mas o Rafael, como era bebezinho, puxou o cabelo dela. E ela acordou. E ela estava tão empolgada, que era o primeiro sobrinho, né? E ela ficava assim, ela até me cobrava muito, que não queria que eu chamasse, que ela tinha um apelido, a gente chamava ela de Lulu. Não quero que fique me chamando de Lulu, porque ele vai crescer me chamando de Lulu. E eu quero que ele me chame de tia. Aí eu comecei a chamar ela de tia Lulu. Então, assim, aí, quando ela levantou, eu falei assim, ué, caiu da cama, tia Lulu? Aí ela, ele puxou meu cabelo. Daqui a pouco, eu falei assim, eu vou na padaria. Ela, não, mãe, deixa que eu vou. Tomou banho, se arrumou. Eu ainda mexi com ela, porque ela botou um short rosa, uma blusinha rosa, chinelo, eu tinha comprado um chinelo havaiana, com umas pedras por cima, rosa também, ainda mexi com ela, falei, nossa, você está parecendo um Xambinho. Toda de rosa. E ela foi para a padaria, e a padaria era muito próxima da minha casa, muito próxima. Eu morava no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, e a padaria era na esquina. E aí, quando ela saiu, coisa assim de uns menos de 10 minutos, eu falei assim, Raquel, sua irmã está demorando. Aí a Raquel falou assim, segura o Rafael que eu vou lá ver onde ela está. Na cabeça da gente, ela estava conversando com as coleguinhas dela. Só que a minha filha foi na padaria, foi nos 2 supermercados próximos, também tinha padaria, e aí soube que ela não tinha passado por lá. Aí a minha filha retornou, falou comigo, mãe, já estive nas padarias do bairro, ela não passou por lá. Aí eu liguei para a falecida avó dela, liguei para minha irmã, que morava na outra quadra, e aí ela não tinha ido para a casa delas. E aí eu fui perguntar às amiguinhas de rua lá. E as meninas falaram, tia, eu vi ela passando. Ela mexeu com a gente, mas ela falou que ia na padaria. Aí eu peguei e falei assim para minha filha, Raquel, roubaram a sua irmã. Foi no estalo. Raquel, roubaram a sua irmã. Já apavorada. Já. Aí a Raquel pegou e falou, não, mãe, que isso? Me deu meu neto e foi pedir para anunciar no bairro. E lá a gente tem, dia de domingo, a gente tem uma feira, que tem até o dia de hoje, e eles anunciam coisas do bairro. Sim. Aí minha filha pediu para anunciar, quando anunciou, meu vizinho de frente foi e falou, é a sua filha? Eu falei, é. Eu vi ela atravessando a rua com um homem de bicicleta. E ali a gente começou a procurar, só que, como a gente não tinha experiência no assunto, ficou todo mundo muito concentrado na praça. O quilômetro 32, ele é uma estrada, é a antiga estrada Rio-São Paulo, então ela tem saída tanto para Itaguaí, quanto para Nova Iguaçu. Sentido contrário, você vai para Campo Grande, você vai para Santa Cruz.
você vai para o centro, você vem para o centro da cidade. E a gente não teve essa ideia de fechar esses lugares. Ficaram só reunidos ali. Tem até hoje um DPO na praça, né? A gente chegou lá, pediu o policial ajuda. DPO é uma base? É uma base policial. Sim. A única coisa que eles falaram é que vocês têm liberdade para entrar em qualquer casa fechada, vazia. E aí a gente começou a procurar só no bairro. E nisso ele foi tomando distância com a minha filha. No dia seguinte, e aí a gente passei a noite do lado do telefone, todo mundo na rua, eu tinha que ficar próximo ao telefone, porque caso alguém ligasse para me atender, eu recebi trote, né? E aí a gente começou a... No dia seguinte foi que eu peguei a foto dela, falei, não, hoje eu não vou ficar em casa, eu vou procurar. E a delegacia, vocês foram em que momento? A delegacia, nós fomos no dia seguinte. Dia seguinte. Porque até então tinha a história da 24 horas. Tem que esperar 24 horas. Que não é... Que nunca foi verdade, né? Nunca foi verdade. Não existe isso. Não existe isso escrito em lugar nenhum. Não. Então, assim, a gente esperou até o dia seguinte, mas no dia seguinte a gente fez o boletim de ocorrência. E ali a gente teve algumas diligências, né, por ali, pela redondeza, mas nada de concreto. Quando eu peguei a foto dela e saí mostrando, eu cheguei até o bairro seguinte. Que é um lugar chamado Serrinha, em Campo Grande. Na Serrinha, viram ele subindo essa serrinha com ela. E aí vinha relatos que viram ela chorando, e aí secavam a lágrima dela, e ela, quando via alguém, ela falava assim, você não é meu pai. E ele dizia assim, papai está te levando para casa. Mas ninguém parou esse homem. E aí a gente não conseguiu, só conseguimos um retrato dele, no dia seguinte ele passou no mesmo lugar. E aí, pelo retrato falado que tinham feito, um amigo do meu filho achou muito parecido, segurou ele chegou a ser preso, depois as testemunhas, com a foto dele eu voltei, fiz todo o percurso. As 4 testemunhas que eu encontrei confirmaram que era esse homem, confirmaram que era ele. Esse homem chegou a ser preso, ficou menos de 1 ano na cadeia, e o delegado de Nova Iguaçu encerrou o inquérito dizendo que as testemunhas confundiram ele com outro. Sendo que o homem que levou a minha filha é branco de olho azul. No inquérito não tem foto dele. Tem de um homem negro que eu não sei quem é. Tá, peraí. A pessoa que foi vista pelas testemunhas é um homem branco de olhos azuis. Foi a pessoa que estava com a bicicleta levando a sua filha, sim, a pessoa que falava, papai vai te levar para casa, e ela falava, você não é meu pai. Era esse cara. Esse cara. Quando liberaram... Esse cara foi o que foi preso. Foi ele que foi preso. Ele que foi preso. Sim. Quando liberaram esse cara, disseram que não era ele, que as testemunhas se confundiram e que, na verdade, era um homem negro. Que era outra pessoa. Aí o rapaz que me atendeu no Ministério Público foi muito educado, folheou tudo calmamente comigo, e aí eu perguntei a ele, cadê a foto do homem que levou a minha filha? E aí ele falou, não, foi esse? Eu falei, não, o homem que levou a minha filha é branco de olho azul. Que era o que tinha ficado preso. Aí ele falou assim, senhora, eu não sei, o delegado encerrou o inquérito com a foto desse aqui. A senhora não conhece ele? Eu falei, eu nunca vi na minha vida. Ele não chegou a ser indiciado, então? Ele não virou réu? A gente teve uma cariação, depois a gente teve na frente da juíza, chegamos a ter uma cariação diante da juíza, mas assim, a juíza queria que eu falasse que eu conhecia ele. Ela não deixava nem eu abrir a boca, ela só falava assim, a senhora conhece ele? Eu falava assim, não, eu nunca vi ele na minha vida. Então, como que a senhora sabe que foi ele? Porque eu encontrei testemunha. Mas a senhora conhece ele? Mas você quer que eu diga o quê? Que ele frequenta a minha casa? Eu nunca vi esse homem. Mas o fato dele ter feito alguma coisa com ela seria só se você a conhecesse? Então, ou conhecesse? De repente o fato de você não conhecê-lo, o fato de você não conhecê-lo não quer dizer absolutamente nada. Nada. Isso também não faz com que não tenha sido ele, né?
E aí o rapaz que me atendeu falou assim, olha, se a senhora não concorda com esse inquérito, a senhora vai naquela sala ali, que é a sala do Ministério Público, e diz que a senhora quer uma nova investigação. E assim eu fiz, só que para minha surpresa eu tinha que ter provas novas. E aí o delegado encerra esse inquérito dizendo que as 4 testemunhas confundiram eles. Eu fui atrás das 4 testemunhas, elas nunca foram chamadas. Então como que ele concluiu que elas confundiram? Com base em quê? Eu digo que é investigação mal feita, se é que foi feita. Por se tratar, a gente sabe que na maioria dos casos, hoje eu sei, como presidente de ONG, eu sei que a maioria das mães vive o mesmo dilema, o mesmo problema. Mas hoje eu sei que quando se trata de Baixada Fluminense, o tratamento ainda é pior. Você não acha que tem a ver também com o fato da sua filha ser uma menina negra? Pode ser, pode ser. O fato de você ser negra, Sim. Dela ser uma menina negra? Sim, pobre, negra. E o fato do cara que levou a sua ser filha branco ser um de cara olho azul. branco do olho azul? Pode ser. A gente vive no Brasil, né? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. Para você que não conhece, procure conhecer o movimento das Mães Virtuosas do Brasil, né? Sim, nós temos página no Facebook, temos no Instagram, tem no Twitter. Uhum. É isso daí, fique de olho, conheça o movimento, acompanhe o trabalho delas aqui também, né, para que você possa também estar de olho nessas pessoas que estão desaparecidas, acompanhar, né, pelas páginas, ver as fotos e também ficar de olho por aí, se por acaso você, né, se deparar com alguma dessas pessoas, para que você possa, né, ajudar a saber como proceder a partir desse momento. Então é muito importante que você saiba que esse tipo de coisa acontece, são milhares de pessoas que desaparecem todos os anos e a gente precisa estar, né, consciente, a gente precisa estar preparado não só para se precaver para que isso não aconteça com a gente, mas também para dar o suporte para essas pessoas, né, né, pessoas que a gente conhece, né, famílias que a gente conhece que vierem a ter esse tipo de problema, né? Então é muito importante conhecer o trabalho das Mães Virtuosas, conhecer o trabalho das Mães da Sé, conhecer o trabalho das Mães em Luta, né, do Instituto IMPA e de várias outras ONGs e institutos que trabalham, né, por essa causa, que trabalham pela causa das pessoas desaparecidas, né? Então, Luciane, muito obrigado mais uma vez, né? Toda a sorte, toda a força do mundo para que você possa encontrar a Luciane, para que vocês possam, né, ter o mais breve possível respostas, aí, as respostas que vocês buscam, né? Muito obrigado pelo seu depoimento e força para você, vai dar tudo certo.